Ataques cibernéticos não são mais um problema técnico. Eles afetam faturamento, reputação, continuidade do negócio e muitas vezes a responsabilidade de executivos e conselheiros. Hoje a conversa é sobre isso, riscos cibernéticos como risco de negócio e como o board deveria de fato enxergar esse tema. Sou Roberto Toscani, diretor de consultoria da Tripla, e a gente está no TriplaCast, um podcast que junta governança, decisões estratégicas e principalmente segurança. Para a conversa hoje, recebo o Rafael, que atua como Head de Cibersegurança e tem uma visão muito prática sobre riscos, que nesse tema vai entrar muito forte na pauta das lideranças. Rafael, para começar, vamos aqui uma levezinha aqui sobre o tema. Quando o tema risco cibernético aparece no board ou na alta gestão, e qual costuma ser a primeira reação da alta direção quanto ao tema? Ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação aqui no TriplaCast. É uma pergunta muito boa. Falando de board, eu entendo que atualmente a maior parte das empresas, quando a gente fala de cibersegurança e risco cibernético, o board ele vai olhar só para o momento em que de fato ocorre um incidente ou algo que traga algum dano para a companhia. Hoje eu percebo muito, e aí falando de mercado mesmo como um todo, não especificamente de uma empresa, mas eu percebo que a maior parte do board olha para a cibersegurança como um risco de TI. Né? E hoje, na minha visão, depois de muitos anos aí de experiência, trabalhando com privacidade, com segurança da informação, eu entendo que quando a gente fala de cibersegurança, nós estamos falando de riscos de negócio. Né? Então, eu entendo que isso é algo que é trabalhado, que o board, aos poucos, com muita dedicação do time de segurança, começa a compreender que não é um risco de TI, sim um risco de negócio. Nós estamos falando de riscos jurídicos, regulatórios, risco para a operação, tá? E principalmente risco para a reputação da companhia. Engraçado você traz esse tema, né? Que mesmo com tantos incidentes públicos e incidentes não somente cibernético, mas que remetem a um tema cibernético, vazamento de informação ou outro, a sua visão é que ainda o board enxerga muito como TI, puramente TI, não mais algo que impacta diretamente ao negócio, algo que de repente vai trazer algo diferenciado para o negócio. Não, exatamente. Hoje se fala muito e pergunta-se muito se cibersegurança e segurança da informação como um todo dá ROI, né? E eu entendo que sim. Hoje nós temos, na maior parte do mercado, um pensamento muito reativo quando a gente fala de cibersegurança. Na hora que dá problema, tomam-se medidas. Mas eu entendo que a cibersegurança ela deve ser proativa. Então, por isso que é importante que exista um mapeamento de todos os riscos a quais a companhia está sujeita a sofrer no que tange a riscos cibernéticos, a proteção de dados e segurança da informação como um todo. Né? E o board tem uma participação fundamental nisso, bem como os profissionais de segurança. O que acontece hoje, na maior parte dos casos? O profissional de segurança ele está deixando de ser um cara extremamente apenas técnico e também tendo condições de falar a linguagem do board. Porque o que acontece muito, e eu vejo isso ainda acontecendo, o responsável pela área de segurança muitas vezes chega no board e leva linguagens técnicas. E isso é complexo porque o board não quer saber de questões profundamente técnicas de segurança. O que o board quer saber é sobre dinheiro, né? Qual é o prejuízo que teremos em eventual incidente, quanto isso vai me custar. Então é importante que o profissional de segurança hoje atual consiga falar a linguagem do board, tangibilizando os riscos cibernéticos para algo financeiro. Onde você entende que tem essa desconexão, cara? Porque realmente a gente conversa bastante com outros profissionais e acho que a grande reclamação, pelo menos dos profissionais de segurança, poxa, os C-levels, a alta direção não enxerga a segurança muitas vezes como algo estratégico, algo de negócio. E muitas vezes tem muitos profissionais, como você mesmo falou, fica muito no techniquez.
Onde você acha que está essa desconexão? O que de repente o board precisa baixar um pouquinho o nível e ter um entendimento melhor, ou o profissional de segurança que tem que elevar muito o nível para sair do tecniquez mesmo e entrar cada vez mais de negócio, cada vez mais falar a língua mesmo estratégica de um profissional do conselho de alta direção? Eu não entendo que é uma responsabilidade do board compreender tecnicamente as questões de cibersegurança e segurança da informação. Eu entendo que isso é uma evolução natural do profissional de cibersegurança, no qual ele passa de ser apenas um profissional técnico e adquirir habilidades executivas, para que ele consiga traduzir todos os achados e todos os riscos da companhia em uma linguagem corporativa, uma linguagem executiva. Então, eu acho que é uma evolução natural do profissional. Um exemplo, eu venho do mundo do direito, né? Eu não vim do mundo técnico, eu não sou formado em tecnologia, obviamente que estudei muito para adquirir conhecimento, mas eu entendo que hoje o profissional de segurança precisa ser um profissional híbrido. Obviamente que existem especialistas que se aprofundam tecnicamente em áreas específicas, mas se um profissional busca liderança a ponto de conseguir conexão com o board, numa posição executiva ou de gerente, ele precisa ter um conhecimento multidisciplinar. E quando eu falo de conhecimento multidisciplinar, eu estou falando de conhecimento técnico, conhecimento regulatório, porque hoje a questão regulatória, a questão legal é muito importante. Nós temos no Brasil, por exemplo, a LGPD, no setor que eu atuo, que é de iGaming, nós temos a GLI 19, a GLI 33, temos as normativas ISO 27001, 701, NIST, enfim. Então, é importante que o profissional moderno de segurança consiga compreender todo esse arcabouço regulatório, questões técnicas e, principalmente, desenvolver a habilidade de comunicação, que eu acho que é algo que falta muito hoje. Eu vejo muitos profissionais com capacidade técnica excepcionais, mas com uma capacidade de retórica e comunicação que precisa ser desenvolvida, né? Então, eu acho que são 3 pilares hoje importantes. Legal, cara. Deixa eu puxar aqui uma outra pergunta e acho que é interessante. Como conectar o risco cibernético ao apetite ao risco e à estratégia da empresa? Né? Contextualizando aqui um pouco, toda empresa aceita algum nível de risco, isso é claro, né? Risco aceitável versus risco inaceitável. Quando que é o momento, propriamente dito, de o risco cibernético levar para o board e o board tomar uma decisão de aceitar ou não aceitar aquele risco? Perfeito, ótima pergunta. Quando a gente fala de apetite ao risco, né, nós temos que ponderar o negócio primeiramente. Então é importante que o profissional de segurança também entenda do core, porque se ele não entender do core, ele não vai ter visibilidade financeira de qual é o impacto de determinada ação que ele tome ali na área de cibersegurança, né? E falando um pouquinho de apetite ao risco, eu entendo que deve ser uma decisão conjunta, tá? A área de cibersegurança ela tem a obrigação ali de mapear, de levar previamente todos os riscos, tá? E isso é algo que precisa ser agido com antecedência, é preventivo. Você precisa ter conhecimento do negócio, mapear todos os riscos e levar ao board. O board vai analisar e vai, dentro daquela estrutura de risco, daquele mapeamento, entender o que faz sentido ou não. Então, a partir do momento que você identifica um risco que pode, eventualmente, trazer uma perda financeira gigantesca para a companhia, obviamente isso tem que ser levado em consideração e mitigado, né? Mas se eventualmente é um risco que possa trazer algum dano à companhia, principalmente a companhia, já vou falar um pouquinho de clientes, tá? Na minha opinião, mas quando a gente fala de companhia, se houver algum risco que seja baixo, mas que vale a pena correr por questões financeiras, porque a empresa vai visar lucro, né? Então o lucro sempre, ali né? é muito importante, tem a questão do lucro. Então muitas vezes você tem que ponderar. Eu tenho esse risco aqui, posso tomar uma multa de 50 mil, mas se eu não fizer isso, eu deixo de ganhar 3, 4 milhões. Tem que ponderar, o que vale a pena de fato, né? Mas tem uma coisa que eu acho importante ponderar, e que eu não abro mão como profissional de segurança, que é a segurança dos clientes, dos stakeholders.
Então eu acho que isso deve ser levado muito a sério. Inclusive, colocar em risco um cliente por lucro, eu não acho uma boa prática, né? Embora isso, de fato, a gente sabe que acontece no mercado. Então, acho que é questão de ponderar cada caso a caso para entender onde você vai aceitar ou não o risco. Perfeito, cara, perfeito. E uma pergunta, cara, na sua visão, o que muda, principalmente para a empresa, até em nível de maturidade, quando o board ele para de tratar risco cibernético e começa a olhar como risco de negócio? Qual que é a grande mudança, o mindset que faz um diferencial? Você muda a estrutura, você traz agilidade para a companhia, né? Porque se o risco ele já está mapeado como um risco de negócio, você já sabe como agir eventualmente ocorrendo, o risco se concretizando em algo material, em um incidente, você já sabe exatamente o que deve ser feito para que esse risco seja mitigado ao máximo. A partir do momento que um board, né, e a companhia está alinhada, uma visão executiva, uma visão de negócio do risco cibernético, o risco cibernético entra em pauta em todas as reuniões de board, e tudo que você olhar dentro do planejamento estratégico, seja um planejamento estratégico anual, a cibersegurança vai estar embutida, né, dentro de tudo. Além disso, é importante falar também sobre o Security by Design. Então, você vai desenvolver um novo produto na empresa, o que eu vejo muito hoje é velocidade. Então, o pessoal está construindo ferramenta a rodo, principalmente agora com inteligência artificial, só que eles não estão olhando para a segurança. Então, vai chegar um momento em que essa ferramenta vai ter problema e o gasto vai ser muito maior. Então, você olhar para a segurança cibernética desde a concepção do negócio, desde a concepção do produto, na concepção de um projeto, a segurança precisa fazer parte da esteira dos processos de desenvolvimento da companhia. Tá? Cara, fantástico esse ponto, cara. Eu acho que assim, aí trazendo um pouquinho também da experiência. Quando você desenha produtos ou uma linha de negócio ou qualquer coisa que faz parte, que vai gerar um faturamento, uma receita para a empresa, você tem que colocar segurança na pauta. Se você não coloca segurança na pauta, pura e simplesmente você tem um risco de ter uma quebra ali, ou de vazamento de informação, ou de repente um ataque cibernético, ou alguma coisa do tipo. Perfeito. Cara, ainda dentro disso, quando o board ele acaba enxergando muito essa parte de olhar como risco de negócio, na sua visão, na sua vivência do mercado, o quanto que isso eleva a maturidade das empresas, o quanto que as empresas podem falar, estou mais seguro porque agora eu enxergo como um risco de negócio e não um risco cibernético. Existe essa correlação? Ou você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Com certeza, eu acho que a partir do momento em que o board, né, a empresa enxerga ali a cibersegurança como um risco de negócio, a maturidade automaticamente ela se eleva. E é importante ressaltar que não só a maturidade, mas a velocidade de tomada de decisão também aumenta. Porque hoje, na maior parte das companhias, quando você vai tomar uma decisão, você coloca a cibersegurança após a decisão de ser tomada, quais serão os impactos que ela vai gerar. Se ela já estiver desde o princípio, da concepção, daquela estruturação, você consegue trazer e já prever todos os tipos de risco acerca daquele ponto. Então, eu acho que o principal ponto, quando a gente traz a cibersegurança como risco de negócio, é a velocidade na tomada de decisão. Porque tem hoje muita coisa sendo barrada justamente após a concepção, porque houve ali um problema com cibersegurança. Então, acho que isso é um ponto que o board deve levar em consideração e entender que cibersegurança da ROI, sim, e que cibersegurança colocada dentro de um contexto executivo e risco de negócio vai trazer velocidade e maturidade para a empresa. Perfeito, cara. Acho que essa conversa deixa claro que risco cibernético não é sobre tecnologia, né? É decisão, é governança, é responsabilidade. Quando o board enxerga bem o risco, ele vira um risco de negócio, eu acho que a empresa, como você mesmo falou, ganha velocidade, ganha muito mais maturidade e traz um cenário diferente, né? Bem, Rafael, obrigado por participar do TriplaCast. Queria fazer alguma consideração final? Eu acho que é importante nós, como profissionais de segurança, refletirmos sobre o nosso papel dentro
da organização, né? Estar também sempre se desenvolvendo, não só tecnicamente, mas em questão de comunicação, de entendimento regulatório, entender o core do negócio, porque ferramenta não resolve problema. O que resolve hoje é um conjunto de fatores, como pessoas, ferramenta, governança. Então, existe toda uma cadeia para que você traga uma governança de segurança eficiente, né, que traga de fato o resultado para a empresa. Então, a dica que eu dou para os profissionais, aí, principalmente aqueles que estão começando, é entender que segurança não é só ferramenta, né? É capacidade de comunicação humana, é política também, porque envolve muita política, e basicamente é isso. Boa, bacana. Bem, para quem nos acompanha, esse foi mais um TriplaCast, conectando risco, negócio e liderança.